Minha esposa contraiu uma doença sexualmente transmissível e acabou no hospital após seu caso com o chefe vir à tona. Se você gosta de histórias de traição e vingança como esta, se inscreve no canal e ativa o sininho para ouvir mais. Ainda eram 6h45 da manhã, mas essa segunda-feira já estava se tornando a pior da minha vida. Eu tinha dado um beijo de despedida na minha esposa, Marissa, naquela manhã. Ela é minha parceira há 15 anos e uma corretora de imóveis extremamente bem-sucedida, como mostra sua pilha de comissões e bônus. Tenha um bom dia, ela disse naquele tom artificial e polido de corretora que eu não aguentava. Seu sorriso insinuava que ela escondia um segredo, o que só aumentou minha irritação. No caminho para o escritório, eu não conseguia parar de pensar na pilha de relatórios que precisava entregar até o fim do mês. Cheguei no horário de sempre, 7h45. Deixei minha pasta e fui na cozinha tomar um café rápido. Foi aí que tudo começou a dar errado. Enquanto estava no escritório, fui dominado por uma dor aguda ao urinar que me fez gritar alto. Meu chefe, Alan Randall, correu para me ajudar, visivelmente preocupado. Descrevi a sensação de ardência e ambos percebemos um estranho corrimento esverdeado. Alan me aconselhou a procurar atendimento médico imediatamente e garantiu que cuidaria dos relatórios pendentes, sugerindo que eu tirasse o tempo que fosse necessário para me recuperar. Agradeci pelo apoio e compreensão dele. Sua empatia num momento tão delicado realmente me tocou. Joguei água no rosto, peguei minha pasta e saí. Avisei a recepcionista que não voltaria pelo menos naquele dia, talvez só depois. Normalmente eu iria ao meu médico de confiança, mas o consultório dele ficava do outro lado da cidade e duvidava que conseguiria um horário naquele dia. Em vez disso, fui a uma clínica de atendimento rápido a poucas quadras do meu trabalho. Assim que cheguei, coletaram amostras rapidamente e me mandaram para a sala de espera. Pareceu uma eternidade, mas em 30 minutos uma enfermeira chamou com voz seca: Greg Watson. Fez um gesto para que eu a seguisse com um olhar que me fez sentir menos que humano. Intrigado com o comportamento dela, a segui até a sala de observação. Sente-se, Sr. Watson, disse friamente. Me sentei e observei enquanto ela tirava meus sinais vitais. Pressão, temperatura, tudo, sem muita conversa. Após anotar os dados, ela disse: o médico já vai vê-lo, e saiu da sala. Logo depois, alguém bateu na porta. Um senhor de jaleco branco entrou segurando uma pasta. Sr. Watson, sou o Dr. Smith. Ele se apresentou. Sentou-se, abriu a pasta e foi direto ao ponto. Seus exames indicam que você está com gonorreia. Como é? Perguntei chocado. Gonorreia. É uma doença sexualmente transmissível, respondeu o doutor, com um olhar que sugeria que eu deveria saber disso. Vou receitar um antibiótico. Você deve evitar qualquer atividade sexual por pelo menos 7 dias após concluir o tratamento. Se os sintomas persistirem, procure seu médico de rotina. A notícia me atingiu como um caminhão, mas a objetividade do Dr. Smith ajudou a manter o foco. Assenti, processando o que deveria fazer a seguir. Ele disse que outros testes estavam em andamento e que os resultados poderiam levar semanas. Depois pediu uma lista de pessoas com quem eu havia tido contato íntimo recentemente. Eu só tive intimidade com uma pessoa na vida. Minha esposa, respondi. Ele me olhou com tristeza, antes de conferir meu prontuário. E se eu peguei isso dela, ela não teria sintomas? Perguntei. Não necessariamente, Sr. Watson, respondeu. Ela pode confundir com uma infecção urinária ou vaginal. É importante que ela seja examinada logo. Esperar pode causar complicações sérias. Ele me entregou os remédios e formulários para assinar. Cuide de si, Sr. Watson, e certifique-se de fazer o acompanhamento com seu médico, aconselhou antes de sair. Me sentindo um turbilhão de emoções, finalizei os procedimentos e fui para o carro. Liguei para meu chefe para atualizá-lo. Sinto muito por isso, Greg, disse Alan. Não se preocupe, sua privacidade é prioridade. Tire o tempo que precisar. Já cuidei dos relatórios. Concentre-se em melhorar. Obrigado, respondi, encerrando a ligação. Depois liguei para meus pais. Nunca escondi nada deles. Usei a discagem rápida e meu pai atendeu. Oi, filho, está no trabalho? Perguntou. Não, pai, estou lidando com um problema de saúde e preciso conversar com você e a mãe, respondi. Claro, disse ele. As crianças estão bem? Perguntou. Estão sim, garanti, mas prefiro conversar pessoalmente. Então venha, tomamos um café e conversamos, sugeriu. Desligamos e guardei o celular. Acho que vale contar um pouco do meu passado. Minha irmã Denise e eu fomos criados em uma família muito religiosa e amorosa. Nossa infância foi cheia de risadas e carinho.
Nossos pais eram apaixonados, mas também muito rígidos. Uma das regras da casa era nada de sexo antes do casamento. Por causa disso, só tive minha primeira vez depois de casar com Marissa. Durante o namoro, disse a ela que queria esperar até o casamento. Ela sorriu e me deu um beijo profundo. Isso é tão doce. Prometo que vou te surpreender na nossa noite de núpcias. E ela cumpriu. Foi incrível. Ela foi paciente e carinhosa e me ensinou a dar prazer. Com o tempo, comecei a realmente aproveitar nossa intimidade. E parecia que ela também. Marissa já tinha tido outros parceiros antes de mim. Mas isso nunca me incomodou, desde que ela fosse fiel a mim. Pouco tempo depois do casamento, ela começou a trabalhar em uma imobiliária enquanto tirava a licença. Tivemos nossa primeira filha, Lisa, cerca de 1 ano depois do casamento. Ginger veio logo no ano seguinte. Após um parto difícil, Marissa decidiu fazer laqueadura. Sentia que 2 filhas eram suficientes. Eu ainda sonhava em ter um menino, mas fiquei completamente feliz com minhas meninas. Elas se tornaram a luz da minha vida e me transformaram em um pai coruja. Quando Marissa voltou ao trabalho após a licença maternidade, muitas vezes eu assumia o papel de pai em tempo integral, principalmente quando ela precisava trabalhar até mais tarde ou tinha papelada acumulada. Com o tempo, levei as meninas para todas as atividades. Lisa nas aulas de música, Ginger nos esportes. Especialmente à noite, quando Marissa estava fora por conta do trabalho. Aos poucos, ela começou a se ausentar mais ainda, dizendo que ia para seminários ou retiros da empresa. Às vezes, até durante fins de semana inteiros. Ela ligava toda noite, mas a distância era cada vez mais sentida. Além disso, ela começou a adotar uma personalidade falsa. Aquele jeito de falar exagerado, artificial, que me irritava profundamente. Comentei várias vezes, mas ela não mudava. Sua relação com o trabalho também parecia diferente. Comecei a suspeitar que ela estava investindo demais naquele ambiente. Talvez demais mesmo. Até nossas filhas começaram a perceber as mudanças no comportamento da mãe. Apesar de tudo, a ideia de que Marissa poderia me trair jamais passou pela minha cabeça. Ela sabia exatamente o que eu pensava sobre infidelidade. Cheguei à casa dos meus pais e estacionei. Meu pai me recebeu na porta com um abraço caloroso e um tapinha no ombro. Acabamos de fazer café, entra e a gente faz mais para conversar. Fui até a sala de jantar, abracei minha mãe e nos sentamos à mesa. Ela serviu o café e eu adicionei creme e xarope de nozes, meu favorito. Meu pai fez o mesmo. Demos um gole e ele sugeriu: "Vamos começar com uma oração?" "Claro", respondi. Era o jeito deles. Oração primeiro, conversa depois. Após alguns minutos de oração, fomos direto ao assunto. "O que aconteceu, filho?" perguntou meu pai. "Acabei de sair da clínica de emergência. Estou com gonorreia." "Meu Deus", respondeu ele com voz calma, como sempre foi, contanto que ouvisse a verdade. "Você andou aprontando?" ele perguntou após uma pausa. "Não, pai, nunca. A Marissa é a única mulher com quem estive." Ele assentiu. "Eu acredito em você, filho. Só precisava ouvir isso da sua boca." Minha mãe entrou na conversa. "E o que você vai fazer?" "Não vejo outra opção além de pedir o divórcio. Vai ser difícil para as meninas. Elas já têm idade suficiente para entender. Eu não posso simplesmente ignorar isso. Mesmo que ela jure que nunca mais vai acontecer, eu não conseguiria confiar nela de novo." "Você sabe há quanto tempo isso está acontecendo?" meu pai perguntou. "Descobri hoje de manhã. Adultério é motivo claro para divórcio", ele disse, levantando-se e indo até o escritório. Minha mãe parecia devastada. "Sinto muito, Greg. Sempre achei que a Marissa fosse uma mulher maravilhosa." "Eu também, mãe, mas parece que todos nós fomos enganados." Meu pai voltou com um cartão de visita em mãos. "Aqui está", disse ele. "Você conhece a Dina Hawkins, aquela advogada da nossa igreja?" "Conheço sim. Vou ligar para ela." Não era surpresa ele ter o contato dela. Como diácono, meu pai sempre mantinha à mão os contatos da congregação. Ele ligou, falou com a secretária e logo estava falando com a própria Dina. "Oi, Dina. É o Dan Watson da igreja. Meu filho está precisando muito da sua ajuda. O quanto antes." "Ah, hoje às 12h30. Perfeito. Ele estará lá." "Obrigado, Dina. Você é um anjo. Manda um abraço pro seu pequeno por nós. Até logo." Depois que desligou, virou para mim. "Ela vai te atender hoje mesmo, às 12h30. Leve seus documentos financeiros e os 2 últimos anos de declaração de imposto." "Ok", respondi, percebendo que precisava organizar tudo rapidamente. "E você sabe que vai precisar falar com a Marissa sobre a DST, né? Ela precisa fazer os exames para evitar transmissão. Minha mãe sugeriu."
Talvez seja melhor as meninas ficarem com a gente por alguns dias. As coisas em casa vão ficar tensas. Concordo, meu pai completou. Traz elas aqui depois da escola. A gente cuida de levar e buscar. Eu trago sim, obrigado, pai. Conversamos mais um pouco antes de eu ir embora. Ele me abraçou na porta. Vai dar certo, filho. Só não faça nenhuma besteira. Eu sei que você está ferido e vai querer se vingar da Marissa. Mas lembra do que diz Romanos 12:19. A vingança pertence a Deus. Não me faça ter que te tirar da cadeia. Pensa nas meninas. Sorri de leve. Pode deixar, pai. Eu entendi. Voltei para casa. A vontade de vingança era real. Depois de mais de 15 anos de dedicação exclusiva, aquilo era a maior traição que eu poderia imaginar. Comecei a vasculhar meus documentos antigos para achar as declarações de imposto. Também precisava das da Marissa. Cerca de 8 anos atrás, ela sugeriu que fizéssemos declarações separadas para economizar. Na época fez sentido, mas ao olhar os documentos dela, descobri o verdadeiro motivo. Ela ganhava muito mais em bônus e comissões do que eu imaginava. Mesmo assim, ela depositava pouco na nossa conta conjunta. Aonde estava indo todo aquele dinheiro? Foi aí que encontrei uma pasta com extratos bancários de um banco que eu não conhecia. O mais recente mostrava que ela havia guardado quase $1 milhão ao longo de 8 anos. Qual era o plano dela? Estava guardando para quando as meninas fossem para a faculdade? Ou era uma saída planejada? Reuni os extratos, os documentos fiscais e coloquei tudo na minha pasta. Estava prestes a sair de casa quando recebi uma mensagem da Marissa. Vou me atrasar, tenho-se uma visita a este um imóvel. Pode jantar sem mim. Claro, respondi sem acreditar. Vamos ver se ela percebe que hoje eu não disse te amo como sempre faço. Cheguei ao prédio da Dina Hawkins, estacionei e fui até o andar dela. Fui recebido por uma recepcionista loira e simpática. Tenho consulta com a Dina Hawkins às 12h30. Ela confirmou no sistema. Sorriu e me levou até o escritório. Dina levantou-se, apertou minha mão calorosamente. É bom ver você, Greg. Quer um café? Seria ótimo, obrigado. Ela pediu à recepcionista 2 cafés com manteiga e nozes. Logo, os cafés chegaram e Dina me convidou a sentar. Me surpreendi com a ligação do seu pai hoje cedo, disse ela. Parece que você está com um problema que precisa de atenção legal. Parece que a Marissa me traiu. Lamento ouvir isso, disse ela, com expressão sincera. Sempre achei que vocês dois eram sólidos. Eu também, mas me enganei. Pode me explicar minhas opções? Contei toda a situação, desde a clínica até a descoberta da conta secreta. Dina ouviu atentamente. Entendo como isso deve ser difícil. Aqui no estado, temos divórcio sem necessidade de culpa. Mas você ainda pode entrar com base em adultério, se tiver provas sólidas. E quanto à DST que ela me passou? Isso é um ponto forte, disse ela. Mas o advogado dela pode alegar que você contraiu de outra pessoa. Nós sabemos que não, mas precisamos convencer o juiz. E o dinheiro que ela escondeu? Ela pode dizer que estava guardando para a aposentadoria de vocês. Você realmente acredita nisso? Não. Parece mais uma estratégia de fuga. Talvez ela estivesse esperando as filhas terminarem a escola para sair sem complicações. Provar isso, porém, será difícil. Então estou perdido? Não necessariamente. Podemos contratar um detetive particular. É caro, mas pode fornecer as provas que precisamos. Sim, vamos fazer isso. Ótimo. Vou precisar de todas as informações possíveis. Carro, placa, locais que ela frequenta. Peguei o celular. Na verdade, instalei um rastreador quando ela perdeu o celular meses atrás. Vamos ver se ainda funciona. Abri o aplicativo e vi que o telefone dela estava em uma casa no lado norte da cidade. Mostrei o endereço para Dina. Perfeito, ela anotou. Ligou imediatamente para o detetive e passou os dados. Ao desligar, me garantiu. Vamos lidar com isso com total discrição. Agora vamos focar na sua situação, disse Dina. Você tem 2 filhas adolescentes, Lisa e Ginger, de 14 e 13 anos, certo? Isso mesmo. Elas ainda não têm idade suficiente para escolher com qual dos pais querem morar, mas estão chegando perto. Você pretende pedir a guarda? Sim, quero a guarda das 2. Entendido. Dina assentiu. Você deve saber que os tribunais, via de regra, ainda favorecem a mãe na guarda principal. Mas podemos montar um caso sólido a seu favor, especialmente dadas as circunstâncias. Eu tenho sido o principal cuidador. A Marissa costuma sair à noite com frequência, então sou eu quem fica em casa. Entendi. Só para esclarecer, você tem certeza de que as meninas são suas biologicamente? Tenho. Ou melhor, acredito que sim. Mas nesse ponto importa. Meu nome está nas certidões de nascimento, e eu as criei desde que nasceram.
Compreendo, disse Dina com empatia. Mas talvez seja bom confirmar. Posso te indicar um laboratório para fazer o teste de paternidade, se quiser. Tudo bem, vou pensar sobre isso. E a casa de vocês, como fica? Não temos hipoteca. A casa era dos meus avós, e agora está em um fundo familiar em nome dos meus pais. Eles nos deixam morar lá. Ótimo. Isso facilita as coisas. Sem hipoteca envolvida. Ainda teremos que lidar com bens pessoais e outros ativos. Mas é menos uma dor de cabeça. Tem mais alguma coisa que preciso fazer agora? Não no momento, respondeu ela. Vou começar a preparar a papelada, mas vamos aguardar o que o detetive encontrar antes de seguir adiante. Mesmo assim, complete a checklist que vou te entregar. Você acha que eu deveria confrontar a Marissa pessoalmente? Talvez seja prudente, pelo menos, informá-la que precisa fazer exames para DSTs. É importante para ambos. Faz sentido. Dina finalizou os documentos e me entregou uma lista de tarefas e o cartão de contato do laboratório. Mais alguma coisa que eu deva saber? Só isso por enquanto. Fale com a minha secretária se tiver dúvidas sobre honorários. E Greg. Sim, não faça nada impulsivo. Vamos resolver isso juntos. Vai ser difícil, mas as coisas vão melhorar. Entendi, obrigado por tudo. De nada, respondeu Dina. Vamos manter contato. Saí do escritório dela, preenchi um cheque pelos serviços e fui até o laboratório buscar o kit de DNA. No caminho, passei no banco para verificar alguns dados que Dina tinha mencionado. Depois, fui para casa. Algumas pessoas afogariam as mágoas na bebida. Não eu. Nunca bebi. Outro dos princípios com que fui criado. Meus pais não bebem, eu também nunca bebi. Em vez disso, fiz uma xícara de café e me sentei à mesa da cozinha. Assim que o café ficou pronto, minhas filhas entraram pela porta. Elas costumavam chegar nesse horário, pegando o ônibus escolar. Normalmente eu só as veria mais tarde, mas hoje era diferente. Pai, você tá em casa? Disse Lisa, surpresa. Tá tudo bem? Sim, quer dizer. Foi um dia agitado, respondi. Ouçam, preciso que vocês façam as malas para passarem alguns dias na casa dos avós. Por quê, pai? Perguntou Ginger, preocupada. Aconteceu algo com a mamãe? Vocês brigaram? Bom, sim, aconteceu algo. Ainda não brigamos, mas pode ser que isso aconteça. Você pegou ela traindo, não foi? Lisa perguntou direto ao ponto. Aquilo me pegou de surpresa. O que te faz pensar isso? Perguntei. Ela olhou para o chão envergonhada. Já ouvi ela no telefone algumas vezes. Usando aquela voz falsa dela. Aquela que você odeia. Assenti, encorajando-a a continuar. Ela dizia coisas tipo: mal posso esperar para te ver de novo, um amor. E depois dava risadinhas. Não era o jeito normal dela. Soava. Íntimo demais. Desculpa por não ter falado antes. Eu sei que você não gosta de fofoca. Tá tudo bem, respondi, dando um abraço nela. Lisa então completou. Ela tá agindo muito estranha ultimamente. Parece que nem quer mais conversar com a gente. Você sente isso também, Ginger? Perguntei a mais nova. Ela assentiu. Sim, como se a gente estivesse atrapalhando. Abracei as duas. Vocês nunca me atrapalham, podem me procurar sempre. Mas agora preciso fazer um exame de DNA em vocês. Exame de DNA? Perguntou Ginger, olhando para o kit. Sim, a advogada acha melhor confirmarmos tudo legalmente. Você acha que a gente não é sua filha de verdade? Lisa perguntou, com um traço de preocupação. Eu sei que vocês são minhas filhas, respondi. Mas precisamos confirmar por questões legais. Então vocês vão se divorciar mesmo? Lisa perguntou diretamente. Parece que sim. Não tem como você perdoar ela? Ginger perguntou baixinho. Acho que não. Ela cometeu um erro muito sério. Tive que ir ao médico hoje por causa disso. Lisa quase soltou um palavrão, mas se conteve. Desculpa, disse. Tudo bem, eu também quase soltei uns hoje. Fiz o exame nelas, um cotonete na parte interna da bochecha de cada uma. Depois, fiz o meu. Agora vão lá em cima e arrumem as malas para alguns dias. Temos que sair em 15 minutos. Não esqueçam os deveres de casa. Enquanto elas subiam, organizei o kit de DNA. Meu plano era deixá-las na casa dos avós e depois ir ao laboratório. Durante o caminho, Lisa perguntou. Pai, se vocês se divorciarem, posso morar com você? Eu também quero, completou Ginger. Espero que sim, meninas. Vou pedir a guarda. Mas vocês precisam entender que os tribunais normalmente favorecem a mãe. Eu não quero morar com ela, disse Lisa. Odeio o que ela fez com a gente. Pensei em pedir para ela não odiar a mãe, mas me contive. Ela só estava verbalizando o que eu também sentia. Eu entendo como você se sente, minha filha. Mas saibam que, aconteça o que acontecer, eu amo vocês imensamente e sempre estarei aqui. Também te amo, papai, disse Lisa chorando. As lágrimas dela fortaleceram ainda mais minha decisão.
A raiva que eu sentia por Marissa se misturava com uma vontade de justiça. Mas eu lembrava das palavras do meu pai. A vingança pertence a Deus, eu retribuirei. Chegamos à casa dos meus pais e estacionamos. Abracei e beijei as meninas, prometendo ligar mais tarde. Fomos recebidos na varanda pelo meu pai, que as abraçou enquanto elas levavam suas mochilas para dentro. Minha mãe também saiu para cumprimentar a gente. Preciso ir para o laboratório antes que feche, disse, após alguns minutos. Você tá bem? Perguntou meu pai, claramente preocupado. Na medida do possível, respondi. Vamos orar por você, ele disse. Depois nos liga e conta como foi com a Marissa. Eu vou ligar, mas não sei quando exatamente. Tudo bem, filho, minha mãe disse, me abraçando. Pode ligar a qualquer hora. Obrigado, respondi. Agora preciso ir. Saí de lá sentindo tanto o apoio da família, quanto o peso das decisões que ainda tinha que tomar. Dirigi até o laboratório e cheguei cerca de 30 minutos antes de fecharem. Entreguei o kit com os exames de DNA para a recepcionista. Quando terei os resultados? Até o fim da semana, respondeu ela com um sorriso tranquilizador. Ótimo, obrigado. Saí e fui para casa. No caminho, senti a necessidade de falar com alguém que talvez me ajudasse a entender melhor o comportamento da Marissa. Liguei para a irmã dela, Loreta, conectando pelo Bluetooth do carro. Ela atendeu no segundo toque. Oi, Greg. Como vai meu cunhado favorito? Já estive melhor, respondi. Tem um minutinho para conversar? Claro! Aconteceu alguma coisa? Falou com a Marissa recentemente? Não desde aquele encontro em família no mês passado. Na verdade, não estão nada bem as coisas. Expliquei brevemente, de forma direta, o que tinha acontecido. Meu Deus! Loreta ficou chocada. Greg, odeio dizer isso, mas parece que ela voltou aos velhos hábitos. Velhos hábitos? Perguntei confuso. Loreta hesitou antes de continuar. Marissa era bem desregrada quando mais jovem. Pulava de um relacionamento para o outro, trocando de namorado como quem troca de roupa. Nunca foi fiel a ninguém no colégio ou na faculdade. Achei que ela tivesse mudado quando conheceu você. Ela me dizia que tinha encontrado sua alma gêmea e estava pronta para mudar. Gostaria de ter sabido disso antes. Desculpa, Greg, achei que não era necessário contar. Tudo bem, Loreta, não é sua culpa. Olha, eu sei que você quer que ela saia de casa. Tô ligando para ver se ela poderia ficar na minha casa por um tempo. Pode sim, se vocês não se importarem. Ela suspirou do outro lado. Talvez por um tempo até ela se ajeitar. O Frank não vai ficar muito feliz, mas a gente dá um jeito. Contanto que não seja por muito tempo. Não quero causar problemas para vocês. Tudo bem, a gente dá um jeito. Só me avisa quando ela estiver indo. Obrigado, de verdade. E as meninas? Como elas estão lidando com isso? Elas estão tristes, mas bem mais fortes do que imaginei. Você criou meninas fortes, Greg. Fica firme por elas. É o que eu tô tentando fazer. Preciso ir fazer o jantar. A gente se fala mais tarde? Com certeza. Obrigado por tudo, Loreta. Voltei para casa e esquentei um pedaço de bolo de carne que estava na geladeira. Estava terminando de comer quando o telefone tocou. Era Dina, minha advogada. Olhei o relógio. Já passava das 18h30. Oi, Dina. Virando a noite aí? Por você, sim, respondeu ela. Recebi algumas descobertas preliminares do detetive particular. Aparentemente, a Marissa esteve bem ocupada. Se encontrou com 3 homens só essa tarde. Fiquei em choque. 3 em um dia? Como ela consegue? Sim, confirmou Dina. Estou te enviando agora os detalhes. Fotos, vídeos e um resumo do relatório. Aconselho você a não assistir ao vídeo, mas escute os últimos minutos do áudio. É revelador. Você acha que já temos o suficiente para avançar com o divórcio? Com certeza. Obrigado, Dina. Vou ouvir agora e te ligo em seguida. Liguei o notebook e acessei o e-mail. Encontrei o vídeo mencionado e avancei direto para a parte que Dina havia indicado. Apesar de não querer ver Marissa em uma situação comprometida, eu precisava entender o que ela estava dizendo. Vejo que você é casada, o homem comentou, olhando para as alianças dela. Por enquanto, respondeu Marissa com um tom casual. Você também é casado, observou, olhando a aliança dele. Sim, mas minha esposa e eu temos um relacionamento aberto, disse ele. O nosso não é aberto nesse sentido. Mas eu aproveito minhas liberdades quando elas aparecem, respondeu Marissa. Seu marido sabe? Não, ele não tem ideia, confessou ela. Ele não tem ideia de quem é a mulher com quem se casou, pensei com amargura. Ele te trata bem? Ele deveria. Fui eu que ensinei tudo o que ele sabe, disse ela com orgulho. Você que ensinou? Ele era inexperiente. Você acredita que ele era virgem aos 23? Religioso, não fuma, não bebe, nem xinga. Ficaria horrorizado se eu falasse um palavrão perto dele. Ele nem sabia como fazer amor antes do casamento.
Caramba, disse o cara. Você fala como se achasse ele um perdedor. Por que ainda tá com ele? De certa forma. Amor, talvez. Ele é um bom pai. Cuida bem das nossas filhas. Não reclama quando chego tarde. Mas além disso, ele é entediante. Elas são filhas dele mesmo? Ela deu de ombros. Sinceramente, não sei. Mas pra mim, tanto faz. Ele acredita que são dele. E isso é o que importa. Há quanto tempo você anda se divertindo por fora? Durante todo o casamento. E ele ainda não percebeu nada. Nunca esteve com outra pessoa, então nem sabe o que procurar. E por que não termina logo? Vou esperar até as meninas terminarem o ensino médio. Faltam uns 4 ou 5 anos. Até lá, tudo pronto para eu ir embora. E depois disso? Quero festejar. Talvez viajar, fazer um cruzeiro, morar na Costa Rica. Ainda não sei, mas já tenho uns contatinhos. Consegue escapar no fim de semana? Consigo sim. Digo para ele que é um seminário da empresa. Ele acredita em qualquer coisa que eu digo. Me avisa quando puder sair que a gente combina. Pode deixar, ela sorriu. Ele conferiu o relógio. Tá ficando tarde, preciso ir. Mal posso esperar para te ver de novo, Nashamor, disse ela. Também tô animado. Assim que ele saiu, Marissa sentou na cama com um sorriso enorme. Greg, você não tem ideia do que tá por vir. Desliguei o vídeo com os olhos cheios de lágrimas. A traição dela me atingiu com uma força que eu não esperava. Liguei imediatamente para Dina. Terminei de assistir. E então? Você tinha razão, foi esclarecedor. Qual vai ser seu próximo passo? Destruir tudo. Pode deixar, respondeu ela. Vamos começar com os papéis do divórcio agora. Dormi muito mal naquela noite. O vídeo não saía da minha cabeça. Era como se cada frase da Marissa fosse uma faca girando no meu estômago. A forma como ela falava de mim, das nossas filhas, da nossa vida. Como se tudo isso fosse uma farsa que ela suportava até poder ir embora. E o pior, ela achava graça. No dia seguinte, acordei antes do despertador. Fiquei encarando o teto por alguns minutos até decidir levantar. Preparei café, mas mal consegui tomar. Só o cheiro já me enjoava. Lá pelas 9h, recebi uma ligação. Era do hospital. Sr. Greg, aqui é a recepcionista do pronto-socorro do Mercy Hospital. Sua esposa Marissa deu entrada aqui hoje cedo. O quê? O que aconteceu? Ela foi trazida de ambulância. Está consciente, mas foi diagnosticada com uma infecção grave. Aparentemente, uma DST. Uma DST? Repeti, incrédulo. Sim, senhor. Por questões de privacidade, não posso dar mais detalhes. Mas ela pediu para avisarmos você. Fiquei alguns segundos em silêncio. DST? Marissa? Eu já imaginava que ela não era fiel. Mas agora as consequências estavam batendo na porta. E da forma mais cruel possível. Estou a caminho, respondi seco. Cheguei ao hospital cerca de 40 minutos depois. Passei pela recepção e me identifiquei. Me levaram até a ala de isolamento, onde ela estava. Bati na porta levemente e entrei. Marissa estava deitada, pálida, com o soro conectado no braço. Os olhos vermelhos, inchados. Parecia ter chorado muito. Greg, disse ela quase num sussurro. Eu não sabia a quem mais chamar. E por que me chamou? Porque o homem de boa alma não atendeu? Ela baixou os olhos. Ele sumiu quando eu desmaiei. Nem veio para o hospital. Fiquei em silêncio por alguns segundos, encarando aquela mulher que eu mal reconhecia mais. O que aconteceu com você? Os médicos disseram que é uma infecção avançada. Suspeitam que eu tenha contraído HIV. Aquela frase me atingiu como um soco. HIV? Repeti quase sem fôlego. Ela sentiu lágrimas escorrendo pelo rosto. Você passou isso pra mim? Perguntei, controlando a raiva que borbulhava no peito. Não sei nem há quanto tempo estou com isso. Eu me descuidei. Fiz coisas estúpidas. Senti meu estômago embrulhar. E eu? Me perguntei. E as meninas? Você colocou todo mundo em risco. Eu nunca quis machucar vocês. Mas machucou. Ela tentou pegar minha mão. Eu recuei. Por favor, Greg, eu estou com medo. E eu estou com nojo. Ela ficou em silêncio, chorando. Você disse pra um cara que eu era virgem aos 23, que era entediante, que ia me largar em alguns anos e ir viver uma vida nova. Mas adivinha? Sua vida nova está em um leito de hospital, sozinha, com uma possível doença incurável. E o namoradinho sumiu. Parabéns, Marissa. Você conseguiu tudo o que queria. Eu não queria isso. Queria liberdade, lembra? Queria curtir a vida, viajar, fazer cruzeiros. Agora vai viajar na maca. Ela chorou mais alto. Eu vou pagar pelos exames, mas é só. Depois disso, nunca mais me procure. Ela tentou falar algo, mas virei as costas e saí. No corredor, me escorei na parede e respirei fundo. Eu estava tremendo.
Não de medo nem de dor, de raiva contida. Dirigi direto para o laboratório e fiz os exames de sangue. Queria saber logo se eu também havia sido infectado. A espera pelos resultados foi um dos piores momentos da minha vida. Eu alternava entre desespero e ódio. Pensava nas meninas, no que aconteceria com elas se eu estivesse doente também. Pensava em tudo que construí, sendo destruído por uma traição. 3 dias depois, recebi a ligação. Negativo. Eu não tinha HIV. Me senti renascendo. Mas a gratidão que senti não era suficiente para apagar tudo o que ela fez. Voltei à casa dos meus pais para buscar as meninas. Quando as vi, abracei-as com força. Fomos tomar um sorvete juntos. Só nós 3. Pela primeira vez em muito tempo, senti uma pontinha de paz. Marissa tentou me ligar nos dias seguintes, mas eu ignorei todas as tentativas. Quando o hospital me informou que ela havia recebido alta, liguei para Loreta, que confirmou que ela ficaria lá por uns dias. Não me importava. Para mim, ela já não fazia mais parte da minha vida. Iniciei o processo de divórcio no dia seguinte. E foi assim que a mulher que destruiu um casamento inteiro por pura vaidade acabou sozinha, doente e ignorada por todos que realmente se importavam com ela. Enquanto isso, Greg reconstruiu sua vida, com o amor incondicional das filhas e, principalmente, com a paz de quem sabe que fez tudo certo. E você? O que faria no lugar dele? Comenta aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque ainda temos muitas histórias reais para te contar. E algumas delas são ainda mais chocantes que essa.